Shalom, meus amados, bom dia. Graças a Deus hoje o dia tá maravilhoso aqui, né? Porque sempre, todos os dias chovendo, hoje fez um sol. Para te pedir, assista esse vídeo até o final. No final eu pus vários vídeos exemplificativos do que eu tô falando, entende? Um vídeo da FEMA, outro vídeo de uma situação que ocorreu. Então assista até o final que você vai ligar todos os fatos, vai entender a minha linha de raciocínio, ok? Então fica até o final, amém? Mas bora pro vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo, amém? É mesmo? Bom, ontem nós paramos, né, na questão do Big One. Então eu falei sobre a abominação da desolação. Vocês entenderam o primeiro vídeo. O segundo vídeo eu falei sobre a questão da parábola da figueira, né, em comparação com Apocalipse capítulo 6, tá? Apocalipse capítulo 6 também fala sobre a parábola da figueira. Então, a parábola da figueira em Apocalipse é o sexto selo, ok? O sexto selo é a parábola da figueira. E o sexto selo ele precede o retorno do Messias, né? Precede as 7 trombetas e as 7 taças de Apocalipse. Então, a abominação da desolação, ela não é, então, aquilo que falam para você. Então, se você não assistiu, assista os vídeos anteriores, ok? Então, aí eu passei para o terceiro vídeo, que é o primeiro evento, que é relatado em Apocalipse 6. Depois dos 5 selos, o primeiro evento é Big One, o grande terremoto, tá? Em Apocalipse capítulo 6. E também, hoje eu quero falar sobre agora a sequência dos eventos, após o Big One, ou o grande terremoto. Esses não são os terremotos do princípio das dores. Não confunda uma coisa com a outra, tá? No princípio das dores, em Mateus 24, no versículo 1 ao 14, fala do princípio das dores. Haverão guerras, rumores de guerras, fomes, peste, terremotos em vários lugares. Então, isso não é o fim. Jesus já falou, terremotos em vários lugares. Não é o Big One, não é o grande terremoto bíblico profetizado no sexto selo de Apocalipse, no capítulo 6, tá? Então, grava isso. Big One não são esses terremotos profetizados, não. Os terremotos isolados, não. Vai ser um nível mundial em toda a Terra ao mesmo tempo, tá? Aonde está mais isso na Bíblia? Como o Senhor Jesus falou, atentai para os profetas. Olha o que diz aqui, Isaías, capítulo 24, versículo 20 a 22. É uma profecia escatológica. Isaías 24 é uma profecia escatológica, tá? A terra cambaleará como um bêbado. Estremecerá como uma tenda na tempestade, tá? Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa da sua rebelião é pesada demais. Versículo 21, naquele dia, aqui está falando do dia do Senhor, tá? O Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra, tá? A ligação entre aí os anjos que estão, né? As potestades, principados que estão lá em Efésios 6, nos lugares celestiais, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 10 em diante, tá? Então, aonde estão os anjos caídos? Já está falando lá em Efésios, né? Nos lugares celestiais. Mas é o céu, onde está o trono do Senhor? Não. Ele é um céu abaixo, são céus diferentes, né? Tá claro isso nas escrituras. Versículo 22, ó. Serão reunidos e presos e trancados na prisão e por fim castigados. Bom, que está dando o veredito do julgamento. Então, Isaías 24, de 20 a 22, é exatamente essa profecia, né, do Big One e falando do retorno de Jesus. A terra vai cambalear. Tá. E quais são os outros eventos que vêm na sequência? Porque você tem que entender. A abominação da desolação é uma sequência de eventos sobre total controle de Jesus. Ele tem um controle de tudo, tá? E ele fala em Mateus 24, então, do versículo 1 a 14, os princípios das dores, depois do versículo 15 em diante, começa a falar, então, a grande tribulação. E ele fala aqui uma coisa que é muito interessante. Ele fala assim, olha, não fuja para o campo. Ele não está falando isso. Ó, não fuja para tal lugar, não. Ele dá uma palavra específica. A primeira que ele fala, né? Quando, pois, virdes a abominação da desolação, porque quem abomina é Jesus, ele abomina o que vai estar acontecendo na terra. O texto está em Isaías 24, de 20 a 22, é ele que vai abominar. Então essa força é algo que vem antes do retorno de Jesus. É como se fosse os seus exércitos, né? É como se fosse uma resposta, né, do retorno de Jesus.
Então, fala, quando vocês virem isso, de qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, né? Ao ler, o profeta Daniel entenda, ele diz, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Bom, ponto 1. Pensa comigo. Nesse texto aqui, Jesus hora nenhuma cita o anticristo. Ele não fala de antimessias. Para pensar, ele não está falando de antimessias, ele está falando da abominação da desolação, a palavra em hebraico, que aponta um ato abominável, né, que atrai uma força repulsiva, uma força destruidora, que vem da parte do Criador para trazer juízo sobre aqueles que são rebeldes na terra, não para os santos. Tá, começa aí, porque para os santos ele já fala, quando vocês virem isso, eu estou previsando. Aí ele fala do sinal ele fala do sinal da figueira, tá? Como aí a figueira ela é repetida por João em Apocalipse 6, no 6º selo. Presta atenção, como a figueira é chacoalhada, entendeu? Seus frutos caem, assim vai ser naquele dia. Então presta atenção na parábola da figueira, não é Israel, tá? Não é Israel. A parábola da figueira está bem claro no texto que é essa abominação da desolação. É isso que é a parábola da figueira. Aí ele fala, quem estiver no campo não volte, quem estiver sobre o telhado não desça para pegar nada, faça uma fuga de urgência, tá? Ele tem aqui um sentido de urgência para isso. Quando ele fala, ele nos avisou que aconteceria. Então, quem for pego de surpresa, foi pego de surpresa, mas porque não quis prestar atenção no que ele está falando. Então, ele não está deixando ninguém para ser pego de surpresa. Jesus avisou. Tá? E tem muita gente que fala, o anticristo, o anticristo. Sim, o anticristo está lá, né? Vai perseguir, vai fazer as coisas que tem que fazer. Ok, mas tem muita gente que dá muito foco para o anticristo e esquece que esse retorno de Jesus vai preceder para julgar todos os habitantes da terra, inclusive o anticristo e todo mundo. Ok? É verdade. Então, olha só. Ele fala que serão dias terríveis para toda a humanidade, né? E ele diz mais aqui, que eu já li essa passagem, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem do sabá, é o nome que se dá ao feriado. Então, no sabá, ele cita exatamente, né, as festas de Israel, principalmente a Pêssach, que é a Páscoa, a primeira, então, chamada de o sabá. E uma que é chamada de sabat de sabatote, ou sábado dos sábados, né, que é o Yom Kippur, tá bom? Então, são 2 sabás, o Yom Kippur. O Yom Kippur se dá por ocasião de outubro, né? Já a Páscoa, por ocasião de abril, que é mais ou menos diante do alinhamento ali da saída do verão para a primavera, no período do solstício, né, solar. Já o inverno é no período de 21 de dezembro, é o solstício de inverno, onde os dias são curtos e as noites são longas. Então eu já falei sobre isso, que há relatos que nessas datas normalmente acontecem, ou então inversão do campo magnético da Terra, em umas teorias, e em outras teorias falam-se de um realinhamento. Ou seja, nós sabemos que o campo magnético está desalinhado, que se ele for alinhar, ou ele vai voltar, ou ele vai trocar uma coisa ou outra, tá? São todas teorias científicas, mas o fato é que esse evento é chamado na Bíblia de abominação da desolação, que está sob o controle do nosso Senhor Jesus, tá? É isso que você precisa entender. Outra coisa, como o título desse vídeo é, né, eu coloquei assim, um será tomado e o outro será deixado. Então você precisa entender o que é isso aqui. É o arrebatamento? Não. A palavra arrebatamento ela só é usada lá em Tessalonicenses. Só. Único. A palavra raptus só está usada lá. As outras palavras que são usadas aqui um será tomado e o outro será deixado. Um será levado e o outro será deixado. Isso está bem aqui, claro, logo depois da parábola da figueira. Olha só. Como aconteceu no dia de Noé. No versículo 37, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Logo depois que ele fala da figueira, ele fala isso aqui. Porque nos dias que antecediam, o povo levava a vida comum, levava a vida normal, casando, edificando família, como se nada fosse acontecer. Resumindo aqui, é isso. Não vai acontecer nada. Isso é balela, já passou 2000 anos e nada vai acontecer. Ok. Aí ele diz aqui, que as pessoas nem notaram que deu o start do dilúvio, tá? Então, estarão 2 homens na lavoura, um será tomado e outro será deixado. Por quê? Porque que ele fala aqui, ó, as pessoas não notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. A mesma palavra aqui é usada aqui embaixo. 2 estarão na lavoura, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Quem foi levado aqui, querido, foi morto. Não foi arrebatado.
Quem foi levado no dilúvio foi toda a população da terra, foram mortos. Então não tira o contexto do texto, tá? Isso aqui está falando de um momento de tribulação, que quem estiver desapercebido será levado. Simples. Está fácil de entender o texto, não tem dificuldade. Então, como vai acontecer isso? E esse é o segundo evento. Vou deixar um vídeo aqui, um vídeo aqui ilustrativo, mais ou menos o que vai acontecer. Bom, logo após o Big One, então presta atenção nesses eventos. Primeiro evento que eu já citei, Big One. Segundo evento vai ser a ruptura do domo da Terra, tá? Só que antes da ruptura do domo, quando houver o Big One, o grande terremoto, logo em seguida, né, aqui você vai perceber que no final de Apocalipse 6 fala aqui: e aconteceu que os reis da terra, príncipes, generais, ricos, poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas, ok? Aqui já fala o que Jesus falou em Mateus 24, fugiram para as montanhas. Então passaram a berrar: montanhas, rochedos, caem sobre nós, oculte-nos da face daquele que está, né, no trono, cordeiro, a ira do cordeiro, porquanto é chegado o seu dia. No capítulo 7, entenda isso. É o selo. Aí ele fala, olha só, o versículo 1 diz: depois desses eventos, ou seja, do Big One, observei os 4 anjos em pé nos 4 cantos, com a missão de reter temporariamente essa força, até que todos os eleitos fossem selados. São 144 mil das tribos de Israel, até o versículo 9. Depois do versículo 9 em diante, uma enorme multidão de cristãos. Então não são só os 144 mil que serão selados. Uma enorme multidão de cristãos também serão, que estarão espalhados sobre a terra. Entendeu agora? Só que logo em sequência do texto, capítulo 7, vem o capítulo 8 de Apocalipse, que é o 7º selo. É quando ele abre o 7º selo. E esse 7º selo é repartido em 7 trombetas. O arrebatamento se dará na 7ª e última trombeta, está no capítulo 10. Presta atenção. Então quando ele abre o 7º selo, vai começar a desencadear uma série de eventos. Só que quando ele abre o 7º selo, acontece algo peculiar, o segundo evento, que é a ruptura do domo parcial e uma queda parcial do domo da terra, tá? Quando o cordeiro abriu o 7º selo, versículo 1, houve silêncio absoluto nos céus por meia hora. Como acontece isso? Isso está encaixado com o texto, ok? De um será levado e outro deixado. Como acontecerá isso? Vou deixar, observe esse vídeo rapidamente aqui da despressurização da cabine de um avião, tá? Vamos ver aqui, é 12 segundos, olha só. Conseguiu perceber? Quando nós estamos debaixo de uma pressão atmosférica, tá? E cada lugar tem pressões diferentes. Ao nível do mar, um tipo de pressão. Se você subir para uma montanha, a pressão é diferente. Depende do lugar que você está, altera a pressão atmosférica. Porque nós estamos numa cúpula fechada. E quando como um avião, entende? Como essa cúpula romper, o que vai fazer é uma sucção. Gente, eles deixaram isso esfregado na sua cara e na minha, numa propaganda, né? Que vai passar aqui ao lado, uma propaganda da FEMA, esfregando na nossa cara. Olha só, dá uma olhada nessa propaganda da FEMA. Dá uma olhada, eu já gravei um vídeo sobre. What if a disaster strikes without warning? E se um desastre acontecer de repente? What if life as you know it has completely turned on its head? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? What if everything familiar becomes anything but? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Before a disaster turns your family's world upside Antes que um down, desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano. Eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram. Vocês entenderam agora? Um será tomado e o outro será deixado. Que está falando da ruptura do domo da terra.
Muitas pessoas vão sofrer um processo de sucção, depois eles vão cair sobre a terra. Só que tem um detalhe, quando ele fala aqui, um silêncio de quase 30 minutos, o que acontece normalmente numa despressurização é um silêncio, um ensurdecedor. Você não consegue ouvir nada. Faça um silêncio. Você pode notar isso na propaganda da FEMA. Eles falam assim, ó, quando o seu mundo se tornar em silêncio, né? Você vê na propaganda. É interessante, porque é o que acontece numa despressurização. E é o que vai acontecer logo após o Big One, que a Terra vai ser chacoalhada inteira. A ruptura parcial do domo vai gerar uma despressurização. Jesus deixou tudo profetizado, querido. Entende? Está tudo profetizado. Exatamente como vai acontecer. Não há grande segredo nisso, ele desvendou isso para nós. A grande questão é a gente pegar isso e fantasiar coisas que não existem, doutrinas que vieram de outras coisas, como ele mesmo falou, doutrinas que vieram de demônios para enganar. Entende? Infelizmente. E isso é o que vai acontecer, está tudo pré-avisado. Entende? E eles sabem disso, né? O mundo, o sistema, aqueles que enganaram todo mundo, eles sabem disso. O diabo é um ser milenar. E você que não lê a Bíblia, eu quero te informar, o diabo não só conhece a Bíblia, ele viveu todas as histórias bíblicas nos últimos 6.000 anos, né, para cá, ele participou de tudo, ele conhece tudo, e ele é chamado de um mestre do engano. Mas nós temos o Espírito Santo da verdade, que nos guia a toda a verdade e não nos deixa jamais ser enganados. Amém? Hoje eu vou ficar por aqui para o vídeo. Amanhã eu volto com coisas mais interessantes também para falar sobre essa sequência de eventos, tá bom? Então, esses 2 primeiros eventos aí, né? O Big One, depois a ruptura parcial, a grande sucção e queda parcial do domo. Começa então as 7 trombetas no 7º selo. Então, atente para essa sequência. Apocalipse é um livro cronológico, diferentemente do que muitas pessoas te falaram. Amém? Shalom, fique na paz.